Bem-vindos ao nosso canal. A história oficial conta que os portugueses encontraram Cabo Verde deserto e desabitado. Mas será que fomos realmente os primeiros a pisar este chão? Hoje, vamos mergulhar nas teorias e nos mitos de visitantes que poderiam ter chegado aqui séculos, ou mesmo milênios, antes. Incrivelmente, mais de 95% das pessoas que veem os nossos vídeos não são subscritoras. Se a nossa história lhe interessa, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos antes do final do ano. Dê um gosto e subscreva já. E lembre-se, estas imagens são recriações artísticas para ilustrar os factos. A afirmação de que o arquipélago era desabitado em 1460 é o consenso científico e histórico, baseado em décadas de investigação arqueológica. No entanto, a ideia de que estas ilhas, visíveis em dias claros a partir de navios que passavam ao largo, pudessem ter permanecido totalmente desconhecidas e intocadas durante toda a história da humanidade, sempre alimentou a imaginação e deu origem a várias teorias sobre possíveis visitantes pré-portugueses. A primeira e mais antiga teoria remete-nos para os fenícios, os maiores navegadores da antiguidade. Este povo semita, originário do atual Líbano, dominou o comércio no Mediterrâneo e aventurou-se no Atlântico há quase 3.000 anos. O historiador grego Heródoto relata que, por volta do ano 600 a.C., os fenícios, a mando do faraó egípcio Neco II, terão conseguido circunnavegar o continente africano, uma viagem que teria durado 3 anos. Se esta incrível viagem realmente aconteceu, é teoricamente possível que os fenícios tenham passado perto de Cabo Verde ou mesmo avistado as ilhas. A sua perícia náutica era lendária e as suas embarcações eram robustas. No entanto, e este é o ponto crucial que se irá repetir ao longo deste vídeo, não existe uma única prova material que sustente esta hipótese. Nenhuma inscrição fenícia, nenhuma ânfora, nenhum artefacto foi jamais encontrado no arquipélago. Outra teoria aponta para os navegadores árabes. Durante a Idade Média, os geógrafos e cartógrafos árabes eram os mais avançados do mundo. Eles tinham um conhecimento profundo do Oceano Índico e das rotas comerciais transaarianas. Alguns dos seus mapas, como os do famoso geógrafo Al-Idrisi, do século XII, mostram ilhas no Atlântico, a oeste de África, por vezes referidas como Ilhas Afortunadas ou Ilhas Eternas, baseadas em lendas e relatos antigos. No entanto, estes mapas são extremamente vagos e estilizados. As ilhas que desenham são muitas vezes representações míticas, e a sua localização não corresponde de forma precisa à de Cabo Verde. Serviam mais para preencher o espaço em branco do oceano desconhecido do que para documentar uma descoberta real. E mais uma vez, a prova definitiva, a arqueologia, é completamente silenciosa. Não há qualquer vestígio de uma presença árabe nas ilhas antes do século XV. A teoria mais plausível, e a que gera mais debate, é a de possíveis visitas esporádicas por parte de pescadores da costa ocidental de África. As ilhas mais a leste, como a Boa Vista, estão a apenas cerca de 570 quilômetros da costa do Senegal. É perfeitamente concebível que uma embarcação de pesca, talvez de povos com grandes tradições marítimas como os Wolof ou os Lebou, pudesse ter sido apanhada por uma tempestade e arrastada pelas correntes até as costas de Cabo Verde. Esta hipótese de um contacto acidental é a mais forte, pois não exige uma tecnologia de navegação avançada, apenas o infortúnio de ser apanhado pelo mau tempo. Um pequeno grupo de pescadores poderia, teoricamente, ter chegado às praias da Boa Vista ou do Sal. A grande pergunta que se segue é: se chegaram, por que não se estabeleceram? Por que não há vestígios de um povoamento, mesmo que temporário, por parte destes possíveis náufragos africanos? A resposta está na natureza das próprias ilhas orientais. Elas são extremamente áridas e não possuem fontes de água doce permanentes. Um pequeno grupo que ali chegasse, exausto e sem mantimentos, teria pouquíssimas hipóteses de sobreviver por muito tempo.
A falta de água teria sido fatal em poucos dias. O que poderia ter sido um refúgio momentâneo da tempestade, rapidamente se tornaria numa armadilha mortal, sem sustento e sem retorno. A viagem de regresso seria ainda mais improvável do que a de chegada. Os ventos alísios e a corrente das Canárias, que os poderiam ter empurrado para as ilhas, sopram de forma consistente de nordeste para sudoeste. Para um barco de pesca simples, sem a capacidade de navegar contra o vento como uma caravela, a viagem de regresso em linha reta para a costa do Senegal seria praticamente impossível. A chegada teria sido, muito provavelmente, uma viagem sem volta. É por esta razão que o silêncio arqueológico é tão eloquente. Ao longo de décadas de prospeções em todas as ilhas, os arqueólogos nunca encontraram um único artefacto, uma única sepultura, uma única fogueira ou um único vestígio de cerâmica que pudesse ser datado de um período anterior à chegada dos portugueses. Este vazio total de provas materiais é o argumento mais forte contra qualquer teoria de um contacto pré-português, seja ele fenício, árabe ou africano. Alguns teóricos argumentam que os africanos poderiam ter feito viagens propositadas para a Ilha do Sal para extrair sal, um recurso valioso. No entanto, esta hipótese também enfrenta dificuldades. O sal era um recurso que também existia e era explorado na costa do continente, como no Lago Rosa, no Senegal. A realização de uma viagem marítima perigosa de mais de 500 quilômetros em mar alto, por um recurso que podiam obter de forma mais segura em terra, parece economicamente pouco provável. O que nos resta são as lendas e as especulações. É importante distinguir entre o que é historicamente possível e o que é historicamente provado. É possível que um barco se tenha perdido e chegado a Cabo Verde, mas não há qualquer prova. A história, como ciência, baseia-se em evidências, e neste caso, as evidências de uma presença pré-portuguesa são, até a data, absolutamente inexistentes. O consenso esmagador entre os historiadores e arqueólogos de todo o mundo é, portanto, o de que os navegadores portugueses foram, de facto, os descobridores do arquipélago, no sentido em que foram os primeiros a chegar, a mapear, a registrar e, crucialmente, a regressar com a notícia da sua existência, integrando-o no mapa do mundo conhecido. Eles encontraram, como os seus cronistas registaram, ilhas desertas e desabitadas. Estamos a meio da nossa exploração sobre os mitos e as realidades da nossa descoberta. A história nem sempre é o que parece, e é importante questionar as teorias. Se está a gostar desta análise crítica, ajude-nos a continuar. Mais de 95% de quem nos vê não subscreveu. A sua subscrição ajuda-nos a chegar à nossa meta de 2.000 inscritos. É um gesto simples que nos apoia imensamente. Por favor, subscreva. Então, por que é que estas teorias de visitantes anteriores são tão populares e persistentes? Porque elas tocam num desejo profundo de encontrar raízes mais antigas e mais complexas para a nossa história. A ideia de que outros povos, especialmente povos africanos, já conheciam as ilhas, cria uma narrativa que contraria a visão eurocêntrica da descoberta. É uma ideia romanticamente apelativa, mas que, infelizmente, não se sustenta perante os factos. É preciso ter cuidado com a pseudociência e com as teorias que se baseiam em interpretações forçadas de textos antigos ou em supostas semelhanças culturais. A história exige rigor. A ausência de provas não é uma prova de ausência, como se costuma dizer. Mas após mais de 500 anos de ocupação e de investigação, o silêncio arqueológico torna-se cada vez mais ensurdecedor e difícil de ignorar. A verdadeira história pré-humana de Cabo Verde não é uma de visitas secretas, mas sim uma de isolamento geológico e biológico. Uma história de milhões de anos em que a natureza foi a única protagonista, criando espécies únicas e ecossistemas frágeis, como vimos em episódios anteriores. A chegada do homem em 1460 foi o evento verdadeiramente disruptivo, o início de uma era completamente nova para estas ilhas. Em última análise, a narrativa de que as ilhas estavam vazias
não diminui em nada a riqueza da história cabo-verdiana. Pelo contrário, torna-a ainda mais extraordinária. A nossa história não é a de um povo que já existia e que foi colonizado. A nossa história é a da criação de um povo completamente novo, a partir do zero, neste lugar isolado. É uma história de fusão, de crioulização, que é única no mundo precisamente por não ter um passado pré-colonial. Obrigado por nos acompanhar nesta análise crítica das teorias sobre os primeiros visitantes de Cabo Verde. Como vimos, a história é uma busca pela verdade baseada em provas. Se gostou deste vídeo, mostre o seu apoio com um gosto e partilhe-o. E se ainda não o fez, ajude-nos a alcançar a nossa meta. Subscreva o canal. O seu apoio é a nossa maior força. Até a próxima.